E aí, meus amiguinhos, mais um podcast Revalida. Estamos aqui com o Dr. Eudes. Ele vai falar pra gente como é que é esse negócio de aprovar no Revalida. Aprovou na prova da Unirg. Ele vai falar pra gente aí como foi todas as etapas, como foi que ele me conheceu, quais as dicas que ele daria pra vocês e tudo mais. Eu não passei na Unirg. Eu somente posso dizer pra vocês aí, trazer pessoas que tiveram. Aluno aqui do curso do Prova Prática vai falar aí um pouquinho pra gente como foi essa experiência. Boa tarde, doutor Eudes. Tudo bom com você? Boa tarde, Rafa. Tudo bem? Tudo certo? Agora que tá bem mesmo. Só paz e tranquilidade. 300 quilos a menos nas costas. Só alegria. Eu falei que quando a gente passa desse negócio, parece que tira um peso das costas, né? Nossa, é bom Ave Maria. Melhor sensação do mundo. Agora me conta, pra gente começar. Fala um pouquinho sobre você, né? E se apresenta e me fala como você me conheceu. Então, Rafa, eu sou Eudes Carvalho. Eu fiz medicina na UCBOL, comecei em 2015, formei ano passado, foi até rápido, né? Graças a Deus. E assim, eu conheci você desde o meu 7º período, eu acho. 6º ou 7º período. E eu acho que tu até vai perguntar lá depois sobre como foi a preparação, qual a fórmula e tal. Eu acho que não tem fórmula, não. Porque lá desde o 7º período, o que eu fazia? Eu era, tu fala, peregrina, né? E aí, peregrino, eu era um peregrino. Eu tava direto, pegava uma coisa aqui, outra coisa ali, entrava numa live, colocava lá tuas notificações para aparecer, né? Rafael Medicina tá... Acho que é Rafael Medicina ou Rafael Rodrigues, não sei. Rafael Medicina 86 no Instagram. Pronto, está ao vivo. Aí eu já entrava, minhas amigas até achavam meio doido, assim, que do nada eu tava lá, sentado na cadeira da casa delas, assim, né, na Bolívia. Fiz na Bolívia, gente, na UCBOL, e eu assisti nas lives. Então, era isso, eu também ia para o Medicurso também, algumas aulas que a gente pega gratuita ali, para dar uma olhada. E aí eu era assim, era uma coisa de cada, um pouco aqui, um pouco ali, e aí eu acabava indo meio que lentamente, mais lento e sempre eu vi uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e aí isso foi se intensificando, né? Depois quando chegou após o internato, que eu fui fazer província e grado, aí eu já comecei a ver melhor as coisas, comecei a ver com mais intensidade, e aí foi aumentando, mas sempre vendo as lives do Rafael, como é que tu aguenta fazer tanta live, hein? 8 horas. Pois mano. É a viagem louca. É o cara que é nóia. Eu sou nóia. É nóia. Me conta, quantas vezes você fez provas de revalidação? Além da Unirg, você fez alguma outra prova? Já fez mais de um ano? Como foi? Olha, graças a Deus, eu passei de primeira, né? Eu fiz essa prova da Unirg e fiz a prova do INEP. Então, eu passei na Unirg na teórica e na teórica do INEP também. Eu fui fazer o teu curso, porque eu acho que eu vou falar, né? Que mais adiante, que eu fui fazer teu curso presencial. Fui fazer o curso presencial pensando no INEP, né? Até porque teu curso não é voltado para a Unirg. Eu revalidei INEP, não é verdade? Só que aí eu sabia que ia servir para tudo, né? Aqueles insights ali, aquelas dicas servem para tudo. Então, Ah, meu Deus, esqueci o que eu estava falando. Deixa eu te fazer outra pergunta, porque aí a gente desencadeia isso daí. Me conta, então você fez a prova da Unirg e do INEP. E foi em 2022 você fez a do INEP também? Tudo em 2022 agora. Pronto, fiz a prova do INEP e da Unirg tudo em 2022. Eu estou esperando o resultado do INEP também, né? A prova prática do Isso, INEP. da prova prática. Então você fez a INEP 2022, Unirg 2022 e passou nas duas da prova teórica. Pergunta, você já passou de primeira. Quais dicas você daria para quem vai fazer a prova do INEP, primeiro a do INEP, e depois a prova da Unirg, a prova teórica, tá certo? Só a prova teórica, porque eu quero saber, me conta como você se preparou, o que foi que você fez. Você disse que assistiu live, assistiu material, mas na prática, quais as dicas você daria para quem vai fazer a prova? Pois é, eu para teórica, como eu falei para você, eu nunca paguei, o curso que eu paguei foi o teu, Rafa. Ele teve o estratégia média também. Mas, assim, eu nunca pagava muita coisa, não. Eu ia assim, pegando coisas que estavam disponíveis para mim em algum canto, com algum amigo, alguma pessoa que já passou. E aí eu ia perguntando, eu era muito curioso. Perguntava para cá, perguntava para ali. Olha, isso é bom, isso é tal. Deixa eu dar uma olhadinha no seu como você está estudando. Então, sempre eu fui muito curioso. E como eu falei para você, desde ali o 7º, 8º período, eu ia olhando todas as lives. Obviamente que quando era para prática, eu dava uma olhadinha, mas eu não tava na vibe da prática ainda, né? Então, quando era teórica, eu acho que é segunda, quarta e sexta, né? Que é para teórica.
Exatamente. Segunda, quarta e sexta. Pronto, aí eu assistia quase todas essas lives. E aí eu ia montando isso. Depois eu comecei a fazer uns encontros com os meus amigos e a gente pegava uns materiais do meio de curso nessa época, né? Aqueles materiais cansativos, muita coisa. Era bom, a gente aprendia, mas era muita coisa realmente. E aí a gente começou a fazer todo dia, como a gente tinha aula normal, estava na faculdade, a gente marcava para 5h40 da manhã, 6 da manhã. 5h40, 6 mais ou menos. Os amigos acho que vão lembrar desses tempos. E aí a gente juntava tipo 12, 13, 14 pessoas, sabe? 6 horas da manhã, um frio na Bolívia, mas a gente juntava e ia fazendo ali. E aí eu comecei a fazer os meus resumos. Se for ver hoje, eu acho que eu tenho um monte, assim, dá para fazer uma mala, sabe? Eu gosto de resumir. O meu negócio é escrever. Para eu aprender, eu tenho que escrever, sabe? Tem gente que fala, não, eu vou gravar tudo e dar certo assim e tal. Para mim, não. Eu tenho que pegar o meu papel, faço o resumo, não resumo gigante. Por exemplo, peguei um assunto ali em uma folha, para mim tá ótimo, sabe? Às vezes eu faço o mapa mental e tal, para não ficar muito cansativo. E aí pronto. E eu fui, uma dica que eu dou para os revalidantes aí, pegar umas folhas A4, várias folhas A4, encadernar e pronto. Aquilo ali vira o caderno de pediatria, por exemplo. Então eu tinha o de pediatria, tinha o de clínica médica, tudo direitinho. Ou seja, sabe? E aí eu fui assim. Ou seja, deixa eu pegar essa dica que você falou aí. Se for, vou fazer uma frase aqui, você me corrige se eu estiver errado. Se for fazer resumo, tem que ser você fazer e tem que ser curto. Não pode ser resumo longo. Tá certo? É isso mesmo. Justamente. Não pegar pronto de outras pessoas, porque isso é um erro muito grande, né? Vira um estudo passivo. Então, se você está fazendo o seu resuminho ali com várias... Eu assim, pegava várias cores, de caneta mesmo. Não era aquelas estabilo e tal, mas caneta, vermelha, azul e preta, que era para dar um destaque ali em algumas coisas e tal. E isso ia fixando para mim, sabe? Colocava em caixa alta algumas palavras. Então, isso para mim foi me ajudando muito. Qual é a importância das questões para o estudo para a prova teórica? Questões. Esse foi um erro meu, sabe? Porque lá, desde como eu falei para você, desde o 7º, 8º período, eu não estudava por questões. Não estudava. Era só a teoria e pá, fazendo resumo e tal. Vim começar a fazer questões após o internato, após a província, né? E aí que eu vim começar a melhorar nos meus simulados. Eu estava com medo já, porque eu não conseguia evoluir nos meus simulados. Então, quando eu comecei a fazer questões, então aí veio melhorando e tal, pegava provas antigas do INEP, provas irmãs. Tu falava sempre que nas lives, eu acho que era da Unesp, Isso. que era uma prova irmã, Unesp, né? Pronto, vi as provas da Unesp também. Então, era assim, um pouquinho de cada a gente foi encaixando. Entendi. E da prova da UNIG? UNIG, sei lá como é que fala. Pronto. Ela é diferente do INEP? É a mesma coisa? Como é que foi? Me fala. Na prova teórica. Cara, muito a teórica, né? Muito diferente, tanto a teórica quanto a prática. Mas a teórica é o seguinte: primeiro, o INEP é muito cansativo, como você bem sabe, muito cansativo. Eu fiz essa prova desse ano, meu Deus do céu. Mas, primeiro que são 50 questões só, né? Da UNIRG são 50 questões, do INEP são 100. E você faz assim, rápido. Por quê? Algumas questões, elas são grandes, mas a maioria, tipo, 3, 4 linhas você responde, sabe? Tipo, classifique aí caiu agora aquela escala de figo, de mioma uterino, né? Coisa simples, só para você dizer qual é a classificação do figo. E assim, papo, não tem muita... Eu não gostei muito da prova, não, viu? Se eles não baixassem, porque eles baixaram a nota de corte, né? Eu fiquei com 66, que eu fiz 33 questões, tinha que fazer 35 questões, era 70 a nota de corte. Não ia passar. Eles baixaram a nota de corte, aí agradeci a Deus e vamos embora para a prática. Ou seja, ela é uma prova mais direta, né? Ela avalia o conhecimento já de forma direta. O INEP, ele dá muitas pistas durante a elaboração das questões, e as questões são grandes, cansativas, 100 questões, e aí depois tem as discursivas, que também não tem na UNIRG. Então, tudo isso é diferente. Mas, se você não tem um conhecimento, assim, bem apurado na resolução das questões, pode ser que você sofra um pouquinho mais na UNIRG, né? Porque, como é o conhecimento direto, não vai te dar nenhuma dica, faz um enunciado curto e já coloca as respostas. Ou você sabe, ou você não sabe, né? Não tem segredo. Mas aí, de todas as maneiras, com as lives que tu dava, porque tu pega assim,
o que cobra mais, né? Tipo, olha, como cobra. Não tem jeito. Se você tá aprendendo para o INEP, você tá aprendendo para o UNIRG também. Não tem segredo, assim, sabe? Meu Deus, é uma prova... tá certo, a maneira que cobraram é diferente, mas o conhecimento, meu amigo, é a mesma coisa. Eu estava conversando agora, fazendo uma entrevista com outro aluno meu, que foi aluno da prova teórica e da prova prática. Você foi só da prova prática e assistiu às lives. Você foi um aluno gratuito da prova teórica, né? E um aluno pago da prova prática. Aí eu estava conversando com outro aluno que ele fez os dois cursos, teórica e prática. E ele falou para mim o seguinte, ele disse assim, olha, Rafael, se você estudar pelo curso teórico, pelo curso prático a gente pega os temas da prova prática, né? Assim, isso, resume ainda mais, vamos dizer assim. Mas no curso teórico, os temas eram os mesmos, mas o que falta é que, como é uma prova mais direta, você tem que saber bem os pontos-chave. Se você não sabe os pontos-chave, já dificulta mais para você fazer a prova da UNIRG. Me conta, você passou em uma, passou na outra, foi fazer as práticas agora. E você foi lá, você começou a estudar para a prova prática, de uma de outra. Como foi que você começou a estudar? Porque é diferente, né? Estudar para a prova prática é diferente da prova teórica. Quais foram as suas estratégias iniciais, o que você decidiu fazer e por que você escolheu o meu curso? Pronto, Rafael. Como você bem deve saber também, a gente erra muito, né? A gente sempre, quando a gente tá engatinhando e tal, eu não sabia, quando você sai do estudo para a teórica, você está estudando de um jeito. Você vai estudar para a prática, muda tudo, é totalmente diferente. Então, assim, eu não sabia muito, mas como eu falei para você, sou curioso. E conversando com uma pessoa, outra pessoa e tal, ali no começo da prova prática, eu comecei a ver os checklists, né? Eu não me sentia preparado. Para mim, eu não me sentia preparado de entrar com outra pessoa aqui no Google Meet, né? Algum amigo meu, sei lá, ao vivo em algum canto e fazer. Então, primeiro eu pensei, vou ver como é que o INEP cobra. Vou ver, a UNIRG não tem como, que foi a primeira prova, né? Mas eu vou ver como é que o INEP cobra. Então, eu peguei esses checklists antigos e fui vendo, tal. Acho que eu passei uma semana e meia, mais ou menos 2 semanas, que eu estudei 1 mês e meio para a prova, né? 1 mês e meio. E aí, chegou ao ponto de, tipo, eu via e eu ficava naquela ansiedade, meu Deus, não entro com alguém, não entro, mas a outra dica que eu dou, tem que ter coragem, entendeu? Tem que dar a cara a tapa e às vezes você tá ali e você tá perdendo uma grande oportunidade de aprender, né? Então aí eu entrei ao vivo e aí com uma galera aí, e aí acabei desenrolando, fui começando a desenrolar e comecei a entrar com amigos e outra vez, uma coisa daqui, outra coisa dali, eu ia diversificando muito, então eu entrava com um amigo aqui que eu conheci agora no Telegram, nunca nem vi na vida, do Paraguai, inclusive fui fazer a prova com ele lá em Maceió, fiz a prova aí, do INEP, e aí depois falava com outro que já era um grande amigo meu, que não tinha passado, estava tentando a segunda vez, enfim, aí foi isso, eu fui indo, mas eu estava errando ainda. Isso é bom, né? Fazer ali aquele estudo e tal, só que não tem, tipo, por isso que eu recomendo muito o teu curso prático, porque aquela pressão, sabe, de você estar ali, frente a frente, como eu fiquei contigo, acho que foram umas 4 estações que eu fiz contigo, frente a frente. Inclusive, em uma eu travei, não sei se tu lembra. Lembro, sim. Pronto. E essa pressão, cara, eu desde o 7º período, você imagina, desde o 7º período que eu te acompanho. Então, para mim, se você é uma pessoa que eu só vejo nas lives e tal, para mim tu virou tipo uma pessoa famosa, entendeu? Aí tá lá, certo dia eu cheguei no primeiro dia lá do curso em Maceió, aí eu já ouço a voz do Rafael de novo. Poxa, cara, eu ouvi a voz do Rafael só nas lives e agora é ele aqui e tal. Aí cheguei já aquela pressão se tremendo e aí fui de frente contigo e peguei. Então o que eu quero dizer, quando a gente estuda pelo Google Meet, chamada de vídeo, qualquer coisa, não é a mesma coisa. Ali é bom para dar uma base para você ir se habituando e tudo mais, mas façam o curso prático, porque para mim mudou totalmente a minha mentalidade. Eu cheguei lá, após os 3 dias, mudou tudo de verdade. Deixa eu te perguntar, muitas das pessoas, tem 2 tipos de pessoas, não tem mais características, mas tem 2 características que são particulares que eu gosto de analisar. E aí é uma oportunidade quando eu converso com vocês para saber qual a diferença que faz na vida certas atitudes. Como assim? Tem aqueles alunos que chegam no curso prático sem ter estudado muita coisa. Chegam lá para ser o início do estudo. Então ele começa a estudar pelo curso prático, ele vê as coisas que ele está com dificuldade e depois que ele começa a estudar. Tem outros alunos que eles estudam muito antes, como você falou,
faz mentoria, estuda os temas, faz com colegas e chega lá já treinado. Mas tanto faz, um ou outro, no primeiro dia, sempre trava tudo. Não consegue desenvolver. Mesmo o cara pode estudar a vida todinha. Quando ele chega lá comigo, ou ele chega lá em cima, ele não faz nada. Não consegue fazer nada. Aí eu quero perguntar duas coisas. Você era que tipo de aluno? O que tinha se preparado para o curso ou que começou a se preparar depois do curso? Essa é a primeira pergunta. Para que as pessoas entendam. E a segunda pergunta é, por que é que quando o cara chega lá no primeiro dia, chega travado? Pronto, é isso a pergunta. Pronto, eu antes do teu curso, porque eu comprei meio que em cima da hora, sabe? Eu acho que eu estudei umas 3 semanas. Acho que eu estudei umas 3 semanas. Teu curso é de quanto tempo? 5 semanas. 5 semanas, eu estudei 3. Então, assim, eu peguei, aí entrei na tua plataforma lá e fui zerando tudo, fui zerando. E a minha vida dava só para isso. Graças a Deus, tem gente que pena, que tem que trabalhar, tem que cuidar de um filho, não sei o quê. A minha vida foi isso. Eu passei 1 mês e meio só para isso. Ou seja, você chegou lá no curso com conhecimento já chegou com conhecimento. Cheguei com conhecimento, mas assim, curto para a prática, porque eu estudei pouco. Eu acho que não chegou total. Tem gente que estuda tipo 5, 6 meses, 1 ano. Eu estudei 1 mês e meio. Então eu me achava cru. Quando eu cheguei, eu me achava cru. Você chegou no primeiro dia e travou. Todo mundo trava, não tem jeito. Chega lá, todo mundo falante, aí eu pergunto logo, e aí, como é que você me conheceu? Contar essa experiência pra galera. Vá, conte, vá. Mas tá lá. Primeira vez que eu vou fazer com o Rafael, e aí ele coloca assim, eu acho que tu divide em 2 grupos. Um vai para cima para fazer as estações lá, nas portas, tudo direitinho, e o outro fica embaixo, né? Eu acho que são 7 pessoas, mais ou menos, 7, 8 pessoas que ficam embaixo. E aí fica fazendo aquele rodízio ali, cada um tu coloca uma mesa, tu fica de avaliador e eu fico na verdade, de ator e avaliador, né? E eu fico para fazer a prova. E aí eu peguei e todo mundo fica olhando para você, e isso é ótimo, cara. Na hora é um terror, na hora para mim é um terror. Logo eu me sinto assim meio tímido às vezes na frente das pessoas, sei o que e tal. Para mim é difícil isso, sabe? Então, aí tá lá eu fazendo, acho que eu fui o 2º ou 3º, fazendo a estação, era de aleitamento materno. Aí Rafa perguntando, sei o que e tal, e eu tava indo bem. Só que aí Rafael perguntou, doutor, e tu era a mulher, obviamente, doutor, e se rapaz, eu não quero amamentar, doutor, porque eu vou amamentar, meus peitos vão cair. Eu vou ficar com os peitos caídos, doutor? Aí tu me olhou assim, eu vou ficar com os peitos caídos? Cara, eu fiquei assim, porque eu não sei o que eu pensei naquela hora. Hoje, eu penso assim, poxa, por que eu não só falei assim, ou não falei nada e passei para frente, eu não sabia a resposta, eu falei, não vai cair. Pronto. Eu travei. Por quê? Porque foi uma coisa que me tirou ou seja, você tem sempre uma linha. Então, às vezes, determinada pergunta ou um trejeito ali do ator, alguma coisa que foi o que aconteceu comigo no INEP, só que eu soube passar, e aí isso desestabiliza, sabe? Eu travei e fiquei. E aí isso ficou, eu acho que eu fiquei uns 10 segundos assim, todo mundo me olhando, e até que voltei, tal. Isso foi a minha primeira estação, né? E as outras 3 estações que eu fiz contigo já foi totalmente diferente, entendeu? Então, por isso que eu digo que a experiência, né? Às vezes você precisa passar por aquilo ali agora, você precisa passar na hora do curso, porque você não pode passar na hora do INEP, entendeu? Então, por isso que foi uma das melhores coisas para mim, foi isso. Essa travada mudou tudo para mim. Agora, lá na prova, você sofreu 90 estações, menino, sofrimento. E ainda tinha as estações de sutura, de Papa Nicolau, um monte de estação. A Mamas, que teve a mesma questão lá no início. Tem um monte de questão que a gente fez. Intubação, um monte de coisa. Estações à parte. Além das 90, tem as estações de procedimentos que a gente faz lá. Como foi? Você sofreu 3 dias, porque é sofrimento. Ali é intenso. Aí depois você foi para a prova. Foi o que você esperava lá na prova? Ou foi diferente? Olha, foi muito parecido. Foi muito parecido para mim. Porque se fosse por as chamadas de vídeo, ia ser totalmente diferente. Mas aquele ali, você tem um ator na sua frente, né? Inclusive, tem uns atores muito, muito bons que trabalham contigo. Realmente, eles fizeram igualzinho. Mas você ter o ator ali, ter aquela pressão de estar na porta, sabe? Que a gente ficava lá. Às vezes começava um conversar com o outro ali, o Rafael já de longe. Epa, aqui é a hora da prova, todo mundo calado. Isso aqui é a estação da vida de vocês, tá? Aí todo mundo já ficava calado, braço cruzado, em frente à porta, esperando a sua hora. E, lá é muito parecido também, porque a gente terminou uma, já sai, a pessoa já conduz para outra porta e vai, e a sabatina, e uma, outra, colado um no outro, não tem muita espera, não. E aquele apito, assim, que, inclusive, foi uma das diferenças da UNIRG. Na UNIRG não tem apito.
Não sei se te falaram, é totalmente aleatório. Você entra, enquanto o outro está terminando, não sei o quê. O INEP não. O INEP, todo mundo na mesma hora, começa na mesma hora, termina na mesma hora. E aquele apito que enlouquece qualquer um. Mas foi isso. Para mim foi muito bom e mudou muita coisa na minha mente. Quando eu cheguei lá, eu vi que realmente valeu todo o esforço. Todo o sofrimento. A prova da UNIRG, quando vocês chegaram lá, muitas coisas foram perguntadas. Vocês perguntavam, e aí, o que é que você acha? Mostrava o edital e ninguém sabia como ia ser. Agora a gente já tem a amostra aí do que eles estavam querendo dizer. Tem um avião passando. Vai ter que repetir tudo de novo, assim. Lá na hora da prova da UNIRG, vocês chegavam lá no curso, perguntavam, e aí, como é que vai ser? Não sei de quem. Ninguém sabia como ia ser. Agora a gente já sabe como é que é a prova da UNIRG, porque já teve uma. Eles podem variar algumas coisas, mas basicamente eles devem seguir. Se eles não mudarem, aí vão seguir esse padrão. Você teve muita dificuldade quando chegou lá na UNIRG, ou você teve facilidade? Como foi a prova da UNIRG? Comenta. Olha, a da UNIRG, todo mundo reclamou, mas eu achei melhor do que a do INEP. Porque assim, a da UNIRG se você sabe, você desenrola, sabe? Ele dá um caso clínico para você, bem curto até. No INEP a gente pegou, era tipo uma página inteira de caso clínico e os passos, né, a seguir, as tarefas, né? Na UNIRG não, metade de uma página ali e tal. E tinha um caso clínico e simplesmente falava como procede, né? Qual o tratamento, qual o diagnóstico. Era bem simples. Então a gente ia desenrolando. E tinha um ator na nossa frente, era muito engraçado até, que ele não falava nada. Ele era, se colocasse um boneco ali, sabe? Uma estátua, era a mesma coisa. Ele não falava nada. Eu perguntava o nome, qual é o seu nome, idade, sabe aquele hiper lá? Nome, idade, profissão, estado civil e tal, ser casado, solteiro. Pronto, não falava nada. Nem isso ele respondia. Então a gente ia como se fosse assim, desenrolando um tema. Por exemplo, eu sei que é pneumonia, porque era os casos clínicos, quando você bate o olho, você já tem uma ideia do que seja, né? Lógico. Então, é uma pneumonia adquirida na comunidade, certo? Então, eu vou perguntar isso, aquilo, vou tratar tal, vou falar que se for tal, de acordo com o CURB, eu vou internar, eu não vou internar, eu vou fazer isso, vou mandar para... Tá entendendo? Então, assim, lá, para mim, foi melhor, porque eu gosto de desenrolar, sabe? Eu pego um assunto e vou ali, tal, não tinha muito um caminho a seguir. Você tinha isso aqui para seguir, você poderia ir por muitos cantos, mas o tempo dava de sobra. O tempo era 10 minutos, quase todas as estações eu terminei antes dos 10 minutos, porque é muito tempo. Você não tem aquele tempo do ator de responder, que às vezes eles demoram, né? No INEP enrola um pouco. Você não tem o tempo de apresentação. E no INEP o tempo conta a partir do apito. Então apitou, você entra na sala, se apresenta, já está rolando o tempo. Lá não. Lá você chega, senta de frente para o paciente, né? O ator, e aí eles falam, você está preparado? Tô. Vai. Aí que começa os 10 minutos, entendeu? Então outra coisa que para mim foi legal. Para mim é infinitamente melhor do que o INEP. Entendi. Ou seja, você tem que descrever o tema. Você vai ter um caso ali só como guia. É como se ele dissesse assim, fale de pneumonia, fale de tuberculose, e aí você tem que falar tudo sobre o tema, mas se você sabe o tema, você sabe os caminhos, e aí você pode dizer. E tinha 2 estações, você tem que dar o laudo de um raio-x de tórax, histológico, né? Exame laboratorial. Aí é que tá, eles variam muito, viu? Eles são sagazes, porque teve uma também que foi na rádio, foi uma entrevista numa rádio sobre Covid. Para mim caiu vários assuntos diferentes, né, para a galera, mas teve nas últimas 2 estações. Inclusive eu fui muito mal nessas estações de imagem, porque para mim caiu uma ressonância magnética no pâncreas. Diga aí, o que eu vou falar sobre a ressonância? Não tenho conhecimento para isso não. Se fosse a tomografia, poderia, que eu vejo. Sou curioso em ver tomografia. Agora, ressonância. Então, assim, eu passei, mas porque eu fui muito bem nas outras estações. Eu tirei 1 ponto. Na estação de ressonância magnética, eu tirei 1 ponto, entendeu? Então, eu tive que equilibrar os pratos e tirar mais pontos nas outras, porque senão, não ia não. E teve um raio-x também. Foi uma ressonância magnética do pâncreas e um raio-x do pulmão, né? E aí deu para desenrolar melhorzinho um pouco. Raio-x dá para falar muita coisa, né? Mas sabe assim, você tem uma folha de 20 páginas, como se fosse uma folha da redação, para transcrever uma redação do Enem, né? E aí você tem que desenrolar tudo nessas 20 linhas. Cara, eu coloquei tudo, eu enchi as 20 linhas, tudo, e tirei 1 ponto, entendeu? Então, assim, eu acho que eu errei o diagnóstico, né? Não sei, alguma coisa eu fiz muito errado. Na outra eu já desenrolei, já tirei 6 pontos. Então assim, é bem diferentão, uma prova bem diferente, né?
Mas é aquilo que eu falo, né? Eu até falei isso no curso. Até no INEP mesmo, tem sempre uma estação que é a difícil. Essa você vai mal. E você tem que saber administrar, inclusive, isso. Porque a gente não sabe de tudo. Meu amiguinho, você está assistindo essa live agora, você tem que aprender uma coisa. Você não sabe de tudo. Não sabe, viu? Nem você, que é médico, que vai fazer a prova, nem a gente tampouco. A gente não sabe de tudo, não. A gente sabe de alguma coisa. E quando a gente vai fazer a prova nada mais é do que um muro. Um muro que você tem que atravessar. E ele reflete, ou até um espelho, né? Ela reflete o que você sabe, o que você não sabe. Mas, às vezes, esse espelho é pequeno. E, às vezes, você não consegue enxergar o que você sabe, porque ele se limita ao tempo. Então, por exemplo, a do INEP, você tem que fazer tudo em 6 minutos, 7 minutos. A da UNIG já não. O espelho foi grande, você conseguia ver e enxergar tudo direitinho. Então, ela simplesmente demonstrou o que você sabia, né? Se você não sabia, agora, como ele está falando, o doutor Eudes está falando, ressonância magnética. Quando é que a gente para estudar laudo de ressonância magnética? É complicado, você não pensa que é fácil, não. Então vai sempre... Ou então uma placa, uma histologia. Apareceu lá uma imagem histológica para o cara dar o diagnóstico. Como é que pode? É difícil, meu amigo. Tem que ser patologista, né? Então é complicado. Você viu na sua carreira de medicina? Viu. Mas quem é que vai lembrar de uma coisa que você viu? Hoje em dia, por exemplo, um médico, ninguém avalia... Isso é uma verdade. Ninguém recebe uma ressonância magnética para avaliar, não. A gente recebe o laudo, a gente avalia o laudo e não a ressonância. Nós não somos radiologistas, nem pessoal de diagnóstico de imagem. Cada um na sua área. Então é assim, a vida é assim, né? Mas me conta, quais dicas você daria, então, para quem vai se preparar para a prova da UNIRG, a prova prática? O que você acha que é importante? Olha, eu acho que é uma prova que aborda muito o seu conhecimento, a sua carga que você teve ao longo do tempo. Eu acho que não tem como você estudar ali, sei lá, 2 meses e fazer uma boa prova da UNIRG, sabe? Você tem que realmente, desde lá, que inclusive isso é uma dica geral para a UNEP, para a UNIRG, desde o começo você tem que ser curioso, ver isso, ver aquilo, ver tal, assiste as lives, tudo mais, para ver se você vai montando uma coisa e na hora você consegue, por exemplo, aquela que caiu, como eu falei para ti, a escala de Figo, né, de mioma. Eu lembrei disso, eu não tinha estudado, eu não estudei, eu achava que não ia cair, né? Então, eu aprendi de algum lugar eu vi, eu não sei, eu acertei essa questão, não sei como, mas porque estava em alguma parte do meu subconsciente, entendeu? Então, em algum momento eu vi isso em algum lugar, e é isso que eu falo, seja curioso, veja onde tiver conhecimento, você tem que buscar, seja no YouTube, seja no Instagram, nas lives, seja em algum material do seu amigo, isso para mim foi primordial. Entendi. Doutor, eu queria lhe agradecer. Maravilhosa conversa, ajudou demais a entender mais sobre a prova, a entender mais sobre as coisas que você fez, a entender o seu percurso. Queria lhe agradecer e lhe parabenizar mais uma vez pela sua aprovação, porque não é fácil não aprovar no Revalida, seja ele da UNIC, seja da UFMT, da INEP, da USP, de qualquer canto, é muito difícil. Você ainda está esperando o resultado do INEP ainda, né? Daqui a um tempo vai saber se aprovou nas duas e vai ter que escolher qual é que você vai. Mas muito feliz pela sua aprovação. E queria finalizar a live dizendo aí para você dar as suas considerações finais para a gente poder terminar. Isso aí, Rafael. Eu queria agradecer de verdade a você, porque aqui não é uma babação. O Rafael não está depositando um Pix para mim, para eu falar bem dele, não. Porque realmente agradecer. Imagina um cara que me ajuda. Eu estou desde o 7º período. Isso foi em 2018, eu acho. Desde o 7º período te assistindo. Então, para mim, eu agradeço demais. Por isso foi tudo de graça, né? Tá tudo lá, não precisa a gente pagar nada. Eu vim pagar agora no final do curso e paguei assim, sorrindo, de orelha a orelha. Então, agradecer demais por todo o ensinamento passado. Você teve uma doutora lá, não sei se tu lembra, a doutora Janaína, até chorou ao falar lá de tu e tal, mas de verdade, parabéns por esse trabalho desenvolvido aí, ajudou demais. Talvez eu não teria passado se eu não tivesse visto tuas lives e também o curso, entendeu? Ajudou demais, de verdade. E para a galera que tá aí esperando, ou que não passou, ou que vai tentar a primeira vez e tal, tudo no tempo de Deus, cara. Inclusive, nesse tempo todo, eu me apeguei muito, sabe, assim, a religião, e agradeci demais. Na hora que eu passei, eu me ajoelhei, e para mim foi uma coisa assim, eu tenho muito a agradecer a Deus por conta disso, porque eu sei do que a gente passa, né? O revalidando sofre de verdade. Repressão da família, repressão dos amigos, da sociedade. Eu moro numa cidade pequena, então todo mundo me via quando eu terminei o internato, fiz o internato no Pernambuco. Quando eu terminei,
tava todo mundo, ei, rapaz, e aí, vai trabalhar quando? Ei, tá tendo vaga, não sei o quê. Ei, você vem quando aqui para o UBS para atender a gente? Entendeu a pressão? Então, assim, eu sei que realmente isso é dolorido, mas usem isso para o bem, ou seja, se motivem. Olha, eu sou capaz, eu posso fazer, entendeu? Então, às vezes a gente tem preguiça, às vezes a gente não quer fazer, tem um filho, tem um trabalho e tal, mas se você souber que eu tenho que fazer, às vezes não precisa ser motivação, você só tem que saber que tem que fazer o que tem que ser feito, entendeu? Então, se você sabe aquilo ali, você desenrola. Então, agradecer você, falar para a galera que vai chegar a hora de todo mundo. E é isso aí, brigadão. Muito bem, doutor. Você, meu amiguinho que assistiu aí essa live, esse podcast, espero aí que você tenha gostado aqui do nosso podcast Revalida. Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário. Também compartilha com o máximo de pessoas, para que as pessoas que vão fazer o Revalida também tenham a oportunidade de ter acesso a esse conhecimento. Porque a experiência é o melhor conhecimento que existe, que aí você consegue comparar com você, e tem várias outras pessoas também que deram entrevista aqui, que falaram aí sobre como foi que elas aprovaram na prova do Revalida. Então aproveita esse conhecimento. Papai do Céu abençoe a todos e nos vemos no próximo podcast Revalida. Tchauzinho para vocês. Valeu, Rafa. Tchau, tchau.